Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dentro do Manual do Tráfego. Eu sou o César e hoje eu vou mostrar para vocês o que eu entendo como uma estrutura sustentável de teste dentro do Facebook Ads, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de deixar o like que ajuda muito a gente e é de graça. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, tá? Então, eu entendo que você precisa de duas coisas. Aqui. Duas coisas que você tem que fazer obrigatoriamente para testar. Tá? Então, a primeira aqui é testar de maneira sustentável. Por que testar de maneira sustentável? Você precisa entender que você precisa colocar dinheiro no seu bolso, tá? Então, basicamente, você tem que ter pelo menos 51% das suas campanhas, vou escrever aqui, 51% das suas campanhas tem que te dar um ROI positivo. Então, logo, 49% das suas campanhas podem não te gerar lucro. Isso, no começo, quando você está aprendendo a testar, quando você está começando com a ferramenta, é uma coisa ótima. Só de você não ter prejuízo, você já está no lucro, porque você está aprendendo a executar ali dentro. Então é normal você perder um pouco de dinheiro quando você começa a executar lá dentro. Mas esse é um dos princípios que eu ensinei nas aulas anteriores que estão aqui no YouTube, do que você tem que fazer para conseguir aprender de uma maneira melhor, tá? Então a primeira é aqui, testar de maneira sustentável, tá? Então aqui, talvez algumas pessoas não saibam que seja ROI, tá? Então vou colocar aqui ROI, é retorno sobre o investimento, certo? Vamos ver aqui. Essa estrutura sustentável, acontece porque no começo você não tem públicos quentes, tá? Ah, César, o que seriam esses públicos quentes e esses públicos frios? Eu nunca entendi muito bem, tá? Aqui dentro dessa a gente vai classificar públicos quentes como públicos que te geram um ROI positivo e públicos frios, públicos que não te geram um ROI positivo ainda. Mas esses públicos frios podem vir a se tornar públicos quentes, tá? Mas para a gente não se enrolar muito nessa parte, vamos seguir aqui, tá? Então, eu não consigo prever aqui se você tem um e-commerce ou se você tem ou você roda tráfego para um infoproduto, tá? Então, vou tentar deixar essa estrutura que a gente vai criar aqui o menos nichada possível, tá? Eu faria algumas alterações se fosse para e-commerce, fazia algumas alterações se fosse para infoproduto, fazia algumas alterações se fosse para delivery, tá? Então, aqui a gente vai passar uma ideia geral que você consegue usar tanto em um quanto em outro, tá? Então, toda essa estrutura gera em cima de ter um ROI sustentável. O que eu sempre gosto de frisar é que sempre me perguntam qual é um ROI aceitável, tá, para as campanhas. E a resposta é não tem como outra pessoa saber o seu ROI, tá? Então vamos escrever aqui, ROI sustentável. Não pergunte para os outros qual é um ROI sustentável. Por quê? Porque só você sabe quanto de lucro tá te dando, tá? Você não, ROI não é dinheiro no bolso, propriamente dito. Você não consegue ir na padaria e pagar o seu cafezinho com ROI, tá? Então, muitas vezes suas campanhas podem te gerar ROI, mas não põe dinheiro no seu bolso, tá? Porque às vezes seu produto, você gasta muito com embalagem, envio e algumas outras coisas do seu produto, e geralmente o ROI que aparece lá no gerenciador de anúncios não é o dinheiro que vai para o seu bolso necessariamente, tá? Então não foque
só em ROI, tá? Mas você tem que saber quanto que é o ROI sustentável da sua empresa. Geralmente se o seu produto custa R$100, você vai gastar pelo menos 30% para chegar às mãos do seu cliente. O que isso quer dizer, César? Que, por exemplo, você vendeu lá no Facebook, o Facebook vai computar como você vendeu com R$100. Mas você tem que ter na sua cabeça que não é R$100, porque você teve gastos com a transportadora, gasto com pacote, gasto com não sei o que, gasto com não sei o que lá, tá? Então, geralmente você perde 30% do valor final da sua compra, tá? Para você arcar com alguns custos, impostos, etc e tal. Então, por exemplo, aqui você vai ter R$70, tá? Seu lucro é de R$70. Não lucro, tá? Porque aqui você vai, por exemplo, ter gastado com Facebook Ads, etc e tal. Então, R$70 o valor final da compra. Supomos que você gastou R$50 para fazer essa venda. Você gastou R$50 para realizar a sua venda. Se você gastou R$50 para realizar a sua venda e seu produto chega com valor final para você de R$70, o seu lucro foi de R$20. Isso, se você conseguir fazer isso aqui no começo, dar lucro nas suas campanhas de público quente ou de frio, tá ótimo, que é aquele negócio que eu falei. Não foque no começo em tentar de qualquer jeito que suas campanhas deem lucro, porque às vezes não vai dar, às vezes você está começando a entender como aquilo funciona, etc e tal, tá? Então não foca no começo em você colocar dinheiro no seu bolso, aprenda a ferramenta, vá devagar, crie as suas próprias estruturas, tá? Então aqui a gente está definindo um ROI aceitável, tá? Definindo um ROI aceitável. O ROI, já falei ali em cima, é o retorno sobre o seu investimento, tá? Se você investiu R$50 e seu produto custa 70, o seu ROI aceitável é R$20. Tá? Só que esse é o seu ROI, por exemplo, não quer dizer que é o seu ROI aceitável. Ele quer dizer que se você investiu 50 e seu produto custa 70, voltou R$20. Agora, para cada um, você precisa saber definir o quanto que é aceitável para você, o quanto você quer ter de lucro com aquela campanha. Isso você só descobre fazendo mais ou menos essa conta que eu passei para vocês, tá? Não é uma conta que vai se aplicar a todos os negócios, você tem que sempre entender o seu negócio e saber como ele funciona, tá? Gerir tráfego não é só você... Peraí, deixa eu tomar mais um pouquinho de água que minha voz está falhando, tá? Você gerir tráfego não é só você apertar botões, fazer criativos, testar criativos. Você tem que entender o negócio que você está gerando o tráfego, tá? Então você tem que entender que seu produto custa 40 e você gasta 20 e mais R$10 de pacotamento, ali são R$10 que você vai ter para pôr no seu bolso, tá? Ou, por exemplo, o seu produto custa R$100 e gastou R$98 para fazer a venda. Vamos supor aqui que você não tenha nenhum custeamento entre um e outro, tá? Que você colocou esses R$2 mesmo, foi lucro. Então, o seu ROI aqui é de R$2. Para teste, você está validando públicos ali. Se você conseguir chegar nesses R$2 de lucro, é ótimo. Porque você está testando ali, você não está numa fase de escala, que a gente está criando uma estrutura de teste, tá? Então, você tem que sempre entender isso, tá? O quanto que o Facebook sempre vai calcular o valor bruto do seu produto. Se ele calcular o valor bruto, tá lá no seu site que é R$100. O Facebook vai entender que ele custou um valor final para você de R$100. Só que você tem que entender na sua cabeça que, por exemplo, ele não é R$100. Você teve aqueles custos que a gente falou aqui em cima, dos 30% para chegar na mão do seu cliente. Então você tem que entender que aquele valor que está aparecendo no Facebook de R$100, na verdade é 70, tá? Então você tem que ter sempre isso na sua cabeça e não pode deixar se perder e nem se enganar pelo valor que está no Facebook.
Porque quando você for fazer seu planilhamento e suas contas no final do mês, vai dar errado, tá? Então, beleza. Definimos aqui mais ou menos, cada um vai definir o seu aí, o seu ROI aceitável. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os públicos que eu costumo usar, tá? Públicos quentes. Quem são os públicos quentes? São os meus geradores de ROI aceitável. Públicos quentes são meus geradores de ROI aceitável. Quem são os públicos quentes? São as pessoas que já me conhecem ou conhecem o meu produto. Beleza? Você chegou até aqui nessa parte dessa aula, eu quero te agradecer por estar 10 minutos aqui comigo e eu quero pedir para você encarecidamente compartilhar nos seus grupos, isso aqui está te ajudando de alguma forma, deixar o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, tá? Então vamos lá. Públicos quentes são os nossos geradores de ROI aceitáveis, são as pessoas que já conheceram eu ou meu produto, tá? Não sei se eu estou falando com uma pessoa de e-commerce ou se é uma pessoa mais para infoproduto, tá? Então, seriam esses públicos que eu poderia usar. Compradores, 180 dias são o melhor público, tá? O público topo de cadeia, envolveram com o meu Instagram, 60 dias, viu vídeo viu vídeo 30 dias e visitou o site 120 dias, tá? Não necessariamente a gente vai usar esses 4 de uma vez, são só públicos que vocês podem ir alterando na campanha de vocês para ir testando se esse público é melhor que esse, se esse público é melhor que aquele, tá? Só testando você realmente vai descobrir qual que é a sua estrutura alvo para você conseguir o seu ROI sustentável, tá? Então, geralmente esses são os públicos que vão colocar realmente dinheiro no bolso de vocês. Esses públicos funcionam como um pilar para sua base de teste, tá? Porque os públicos frios que a gente vai testar junto com eles tendem a não sempre te dar lucro, tá? Mas quando esses públicos dão lucro, eles dão realmente um lucro muito, muito bom, tá? Mas como você não sabe quais são eles, você tem que testar, então você tem que ter uma base firme na sua empresa, tá? Você tem que estar sempre ali gerando caixa com esses públicos aqui, tá? Esses públicos são os que vão colocar dinheiro no seu bolso enquanto você está gastando seu dinheiro para descobrir novos públicos, para você conseguir escalar cada vez mais as suas vendas, escalar a sua empresa como um todo, tá? Então vamos para os outros públicos chamados de públicos frios. São os famosos gastões. Por que eles são os famosos gastões, tá? Porque você tem que testar, não é que eles são gastões, tá? É porque você tende a testar mais para descobrir qual é o público bom. Você pode conseguir de primeira? Pode, mas, por exemplo, eu já consegui de primeira achar bons públicos e ele parou de funcionar e demorei para achar outro. Então, você tem que estar sempre testando. Nunca pare de testar, porque às vezes um que deu certo, o outro vai lá e para de dar certo e você acaba perdendo muito tempo para testar novos públicos, tá? Então, se você já tem na sua cabeça ali 4 ou 5 públicos que dão certo, mesmo que você não tenha orçamento para atingir esses 4 ou 5 públicos de uma vez, anota, deixa eles separadinho ali, faz uma planilha com eles, beleza? Para você nunca perder tempo testando sem conseguir gerar uma escala aceitável, tá? Então, você tem que estar ali sempre escalando e testando de forma sustentável, tá? Então, públicos frios são os famosos gastões, são pessoas que não te conhecem. Que eu perdi meu mouse aqui. Quais seriam esses públicos? Eu costumo usar 2, tá? São os lookalikes dos eventos citados acima, que ali eu vi o vídeo, blá blá blá, visitou o site, beleza? E aqui a gente tem também os interesses
dos deuses. O que seriam os interesses dos deuses, tá? É só o nome que eu dou quando eu costumo usar interesses que dão certo, tá? Como descobrir interesses, César? Você usa algum site, você usa alguma coisa? Não, eu simplesmente abro lá o gerenciador de anúncio e vou procurando interesses lá dentro, certo? Sem muito segredo, a gente vai ali no simples que sempre se torna eficaz, tá? Mas antes eu sempre pego um bloquinho desse aqui, ó. Um bloquinho desse aqui, abro ele e começo a ver quem são meu público-alvo. Quais são as pessoas que são meu público-alvo ou a minha persona, se eu quiser ser mais completo, tá? Então eu busco em diversos sites, depois posso fazer uma listinha para vocês e mandar tudo que eu consigo descobrir sobre eles e vou montando interesses sobre eles para me conseguir ir testando com o tempo, tá? Então, sempre tem um bloquinho, um papel, folha sulfite, bloco de notas em mão que seja, para você anotar antes de começar suas campanhas. Isso faz muita diferença lá no final, tá? Então, os públicos frios aqui também você pode usar aqui uma coisa chamada lookalike do pixel. O que seria o lookalike do pixel? Ele seria um lookalike de todos os eventos importantes que acontecem dentro do seu site. Isso aqui serve mais para e-commerce, tá? E-commerce. Ele é um lookalike que serve de todos os eventos importantes do seu site quando você tem o seu pixel instalado corretamente. E ele vai pegar os seus eventos por padrão, tá? Por quem gastou mais. Ele vai procurar mais pessoas que gastaram, pessoas semelhantes com as pessoas que gastaram mais dinheiro no seu site, tá? Por exemplo, aqui, eu vou explicar isso aqui rapidinho, tá? O Rafael gastou 190 dólares no seu site. Rafael, vai ficar Rafael mesmo. O Rafael é o monstro. O Gabriel gastou 1.000 dólares no seu site. E o Márcio gastou 8.000 dólares no seu site, tá? Então, o que o Pixel vai fazer? Ele vai entender aqui que o Márcio é o 1, o Gabriel é o 2 e o Rafael é o 3. Então ele vai buscar mais pessoas que parecem com o Márcio, tá? Isso aqui dá para fazer uma aula somente disso aqui para explicar detalhadamente o que é o lookalike de pixel para vocês. A gente pretende fazer, tá lá dentro do nosso conteúdo fechado do manual do tráfego também. Então tá lá. Ele vai procurar aqui pessoas que parecem mais com o Márcio. Quando ele não achar mais pessoas que parecem com o Márcio, eles vão procurar mais pessoas que parecem com o Gabriel, que tendem a gastar mais dinheiro. E também, quando acabar as pessoas que parecem com o Gabriel, ele vai procurar pessoas que parecem com o Rafael, certo? Isso aqui é só uma introduçãozinha para vocês entenderem o que é esse lookalike do Pixel, tá? E como eu, César, monto minha estrutura de teste. Da seguinte maneira, a gente divide por hierarquia de públicos, tá? Porque a gente realiza a exclusão lá dentro, tá? Isso aqui é uma aula mais complexa que está dentro do nosso conteúdo fechado também, de realizar a exclusão de público, para um público nunca sobrepor o outro, e você conseguir mostrar refinadamente para cada pessoa que está dentro de um, tá? Porque se João está no seu público 00, você não quer mostrar o mesmo anúncio para o João que está dentro do público 02 também, certo? Então, vamos lá. Eu sempre uso, primeiramente aqui, envolvimento de 60 dias. São pessoas que se envolveram com o meu negócio nos últimos 60 dias. Então, eu sempre uso nos meus testes as pessoas que se envolveram com o meu negócio como... Peraí que eu perdi meu mouse. Achei. Como pessoas que já se envolveram para tentar gerar um ROI positivo e sustentável nessa minha campanha, tá? Também coloco compradores nos últimos compradores de 180 dias nas minhas campanhas. E esses aqui são os públicos quentes. Geradores de ROI aceitável. E esses aqui são os públicos frios. O que eu uso são interesses dos deuses e
os lookalikes, tá? Então essa aqui basicamente é a estrutura que eu costumo testar as minhas coisas. Tem e-commerce que eu dou uma trocada, tem infoproduto que eu dou uma trocada, mas basicamente varia nesses 4 aqui e nesses 3 aqui. Aí eu faço uma mescla, geralmente uso 4 mesmo, público 00, 01, 02 e 03 para conseguir fazer meus testes ali. E o orçamento que eu vou colocar ali dentro deles depende do seu ROI aceitável, quanto você quer gastar para conseguir fazer, quanto você pode gastar, na verdade, para conseguir fazer aquela venda, tá? Então vou apagar esse público frio aqui, que agora vocês já sabem. E vou apagar esse públicos quentes aqui, porque essa aqui é a nossa estrutura de teste final. Ah, César, quantos criativos eu testo aqui dentro, tá? Vou colocar uma proporção aqui, ó. Quantos criativos testar? Se você testa 20 criativos, 2 criativos tendem a te dar um bom resultado, tá? Essa é a média geralmente de testes, tá? Quando você começa, geralmente você tem 20 criativos, 2 vão dar muito bons, tá? 2 vão sair da média. Não quer dizer que só 2 vão te dar bons resultados, tá? 2 vão ser melhor que a média, tá? 2 tendem a ser melhor que a média. E um ponto muito importante que eu sempre gosto de falar em aulas de teste é: não tenha medo de gastar seu dinheiro. Por que isso? Porque um dia bom, um tráfego, compensa 10 dias ruins, tá? Então, para de olhar o seu tráfego para aquele dia, tá? Eu já tive uma semana com 5 dias ruins e quando eu tive 2 dias bons. E quando eu fui fechar o balanço da semana, a semana foi ótima. E eu fiquei aqueles 5 dias martelando na minha cabeça, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Meu, o que está acontecendo? O que eu faço? O que eu melhoro? E aí eu pus na minha cabeça, não vou mexer. Vou esperar uma semana para analisar, tá? Mas isso é um feeling. Às vezes eu podia ter tido um prejuízo muito grande, tá? Mas você tem que ter o feeling e acreditar no que você está fazendo. Eu tinha testado de maneira correta, sabia que aquele era um público bom em potencial e resolvi arriscar. E arriscando eu tive um resultado absurdo no final da semana. Tive 5 dias muito ruins e 2 dias ótimos. E esses 2 dias ótimos compensaram pelos outros 30 dias do mês eu podia ficar testando campanhas ruins que não dessem certo, que o meu resultado ao longo prazo ainda ia ser muito bom. Então foquem em construir castelos de pedra, tá? E quando você constrói castelo de areia, é uma coisa que vai te dar um lucro rápido e você não vai conseguir escalar de maneira muito absurda. Porque uma analogia muito boa é que o vento vem e leva o castelo de areia e o castelo de pedra continua lá, tá? Então, ao longo prazo, o castelo de pedra é mais difícil de construir, mas é muito mais sustentável, tá? Ele vai te dar um resultado muito melhor lá no final. Então, um dia ruim não define o seu tráfego, tá? Você consegue recuperar ele lá na frente. Só tenha visão de longo prazo. Então, teste infinitamente no seu negócio, mas tenha noção de como testar sustentável, beleza? Então, essa foi mais uma aula aqui do manual. Ela vai ficar disponível uma semana aqui no YouTube de forma 100% gratuita para todo mundo. E daqui uma semana ela vai estar disponível só dentro do manual do tráfego, tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Fiquem com Deus e muito obrigado.